Só que eu pedi para ela, sem vergonhissimamente, que ela se apresentasse. Eu sei que ela é da Bahia, eu sei que ela tem grupos de pesquisa, grupos de trabalho, mas, enfim, ela vai se apresentar. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Obrigado, Ferracini, a equipe, a Suzy e as pessoas da organização do evento por terem me convidado. Felipe, você pode pôr o PowerPoint, que aí fica mais fácil falar rapidinho de mim, para a gente não perder os meus 20 minutos. É só, não precisa nem entrar em slide, não, é só porque eu vou falar. Então, como a Suzy pediu para que a gente se apresentasse, bom, eu sou de São Paulo, na verdade, sou paulistana, mas há 9 anos moro em Salvador, trabalho no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, que é um projeto novo do Reúne, né, das universidades federais. Estou lá já há 3 anos. Tenho um grupo de pesquisa chamado Poéticas Tecnológicas. No meio do trabalho, da apresentação, vou falar um pouquinho dele. E tenho também um projeto que tem sido bastante difundido e tem conseguido um trabalho aí bem interessante, esse projeto, que é o MAP Programa de Artes em Dança Digital, que tem o objetivo de estar aí reunindo as pessoas interessadas no campo da dança com mediação tecnológica de países de língua portuguesa e espanhola. Então, assim, isso é só um breve... você pode agora colocar... Agora eu vou pedir... Bom, então, isso sou eu, é o que menos importa. O que importa é o assunto. Eu trabalho no campo da dança com mediação tecnológica e vou falar de um recorte do corpo a partir de algumas experiências que eu venho fazendo há 6 anos. Mas antes eu quero mostrar um vídeo que não necessariamente tem a ver com o que eu trabalho, mas que a gente vai poder tirar aqui uma ideia a respeito dele. Você pode apagar a luz e colocar o primeiro vídeo, por favor, querido? Isso, granular síntese. Não sei se alguém aqui já conhece. Você pode deixar o som alto mesmo, é proposital. Se quiser, você pode subir um pouco o som. Pode cortar o som e fechar. Felipe, você vai abrindo para mim o segundo vídeo, por favor? Nem eu lembro o título. Isso, por mundos. Isso mesmo. Bom, na verdade, assim, você só coloca e deixa ele no pause um pouquinho, só para eu dar tempo de falar. Pode soltar só os primeiros letreiros, a ficha técnica. Dentro do universo que eu estou trabalhando agora, que é chamado... Você só corta o áudio agora para mim, por favor, menino do som. Eu trabalho com o que a gente chama de dança telemática.
E a gente escuta muito o termo ciberespaço, né? Então, assim, sempre essa questão, como se a internet, as redes avançadas, ou todas essas tecnologias que até a Cris mencionou, se a gente ia falar, enfim, estou falando. Né, como se elas fossem possibilidades, janelas de estar ligando espaços. Depois desses 6 anos trabalhando com experiências desse tipo, você pode soltar, Felipe, que são espetáculos feitos com corpos distribuídos. Isso eu vou estar lendo o texto, que como o tempo é curto, me facilita um pouco, porque eu não passar do tempo. Então, assim, esse espetáculo especificamente é uma experiência, é um projeto que teve algumas apresentações em caráter experimental, então, assim, não há nenhuma preocupação com o projeto artístico definido, é um trabalho de pesquisa. E esses corpos que vocês estão vendo, ele tem parte dos dançarinos em Brasília, na Biblioteca Nacional, e a outra pessoa que vocês veem, que é a projeção sobreposta à MAB, é uma dançarina que dança, né, que está localizada em Barcelona. O CONIC, que é o grupo que trabalha comigo, né, que é responsável pela realização em Barcelona, eles já vêm trabalhando desde 2009 e a gente tem algumas questões a discutir. Você pode adiantar o vídeo lá para frente, onde a gente fica só com o Jean e com a Carmen. Aqui foi um dos comentários da plateia, a gente teve uma plateia bastante interessante lá. Isso. O Jean, que é o menino, o rapaz, né, da imagem, ele está numa eterna interação. Você pode deixar o som só um pouquinho baixo para também não ficar tão sem graça, né? Ele é uma eterna busca de estar juntos, porque juntos, no sentido que nós conhecemos, que eu posso aqui chegar e tocar a Suzy, esse eles não podem. Então, essa incompletude sempre eterna do trabalho vai suscitar uma série de perguntas aí para esse corpo. Até mesmo do ponto de vista tecnológico, né? Você está inserida nesse meio tecnológico quanto corpo, a sua percepção passa a ser demandada por outras formas. Esse pedacinho que a gente vai ver só do trabalho, e essa, né, a primeira parte da incompletude, e essa parte também é incompletude, mas é a questão do delay, do atraso da imagem. Então, cada camada dessas imagens que vocês veem, o Jean, o Jean, o Jean, o Jean, são os vários Jeans ao longo do tempo em sua ação. Então, tudo isso demanda para o dançarino também. Você pode tirar e colocar o PPT para mim, por favor, o PowerPoint. Tudo isso demanda uma série de questões relacionadas muito mais à questão do tempo do que relacionada à questão do espaço. Eu vou começar a ler o texto e às vezes fazer algumas intervenções, como eu disse, para eu não me perder e não passar do tempo, que eu costumo ser um pouco prolixa e viajar na maionese. Mas, então esse PowerPoint ele vai ficar direto rodando com várias imagens, então aqui também esse discurso de 2 tempos que depois eu falo sobre ele. Você coloca em modo slide e você pode passar para a próxima página que aí vai sozinha. Só que você pode manter as luzes apagadas a não ser que precise de alguma pouca luz para a plateia, tá? Que eu tenho a luz do computador. Bom, eu dei o título desse trabalho, O Corpo do Tempo, Dança Telemática. A dança contemporânea é a que é assumida como processos produtos de produções artísticas, então, portanto, já destituindo a questão de gênero que foi discutido na sessão anterior. Processos produtos, pois desde a valorização da trajetória do fazer, do criar, do construir, o espetáculo é apenas um estado de fase de um processo, o qual agora é visto como a obra. O artista, muitas vezes, como integrante de um coletivo que constrói em cooperação, cria de acordo com todas as possibilidades que estejam ao seu dispor. Não há consideração por delimitações, não há escolas nem fronteiras de uma linguagem, apenas as perguntas que lança para aquela determinada proposição artística, partindo do contexto pelo qual foi formatado. Isso foi bem a parte finalzinha do que foi discutido com a Cris, né? E que é o lugar onde eu comungo e também compreendo. Tanto que o meu grupo de pesquisa, durante muito tempo, ele foi lançado em 2003, por volta de 2008, mais ou menos 2009, a gente viu que não fazia o menor sentido chamar... você pode voltar, você deixa ele rodando em looping sempre, acabou, bota de novo. Acender a luz para a plateia, pediram, por favor.
O meu grupo de pesquisa até 2008, 2009, como eu estava falando, ele chamava Grupo de Pesquisa Poéticas Tecnológicas, Grupo de Pesquisa Poéticas Tecnológicas na Dança. E depois de um tempo foi visto que não fazia o menor sentido esse na dança, que o que a gente fazia não tinha o interesse, até pelo coletivo que a gente trabalha, de estar em uma chancela exclusiva, né? Mas isso só para fazer um gancho com a fala anterior. Então, continuando o meu texto, trata-se esse trabalho da dança telemática, trata-se do reflexo de um mundo que agora passa a compreender corpo e cultura implicados em um mesmo contexto. Esse profissional da dança conhece o mundo a partir das suas competências sensoriomotoras, ou seja, através das suas ações no mundo. Ele passa a compreender seu contexto de tal modo a formar seu sistema conceitual. O sujeito e seu contexto estão implicados, ou seja, provocam mudanças um no outro em um processo contínuo e ininterrupto. Dessa forma, à luz desses conceitos, pode-se considerar a relação entre o dançarino, suas proposições artísticas e o contexto ao qual ele pertence, o seu entorno, como implicados um no outro. Ou seja, estamos num mundo onde todas as coisas que ficam passando repetitivamente aí, propositalmente, e todas essas coisas, microfone, computador, projetor, todas essas coisas que a gente está extremamente habituado, isso de algum modo entra na possibilidade de produção artística, de interesse de fazer questionamentos artísticos. E essa grande abertura da contemporaneidade, teria bastante coisa para dizer, mas não vou me estender nisso. Né? Apenas para falar que a dança telemática ela é fruto desse mundo tão tecnológico e tão em rede que a gente vive 24 horas por dia sem nem ao menos perceber muitas vezes. O filósofo Javier Echeverría traz a hipótese de que existem 3 entornos, sendo a contemporaneidade pertencente ao terceiro entorno, o qual é produzido pelas tecnologias de informação e comunicação, pela engenharia médica, pelas biotecnologias, pela farmacologia avançada, dentre outros fatores da cultura digital. E é esse meio perturbador do sistema sensório-motor que promove novas demandas perceptivas do indivíduo. Segundo o autor, a vida social no espaço telemático se produz através de fluxos eletrônicos à distância, em rede. E são o telefone, a televisão, o dinheiro eletrônico, cartão de crédito, tudo isso que a gente paga, né, eletronicamente, as redes telemáticas, as tecnologias multimídias, os videogames, a realidade virtual, os satélites de comunicação, as 8 grandes tecnologias que atualmente possibilitam o funcionamento do novo espaço social. Espaço responsável pelo surgimento de várias manifestações culturais, né? Uma vez que o indivíduo está implicado com o seu ambiente. A dança telemática, foco dessa reflexão, é assumida aqui como um reflexo estético do contemporâneo com seus artefatos cognitivos digitais, aqueles que alteram a gente. Acredito que a grande diferença com os outros 2 entornos elencados por ele, que seria o entorno da sociedade agrícola e da sociedade industrial, é que o mundo atual é feito pela questão do dígito. A gente talvez não tenha percebido tanto, mas o tempo inteiro todas as coisas estão sendo traduzidas em dígitos, em tecnologia digital binária e sendo transposta, colocada, resultando em várias outras coisas. Você vai no médico, que o médico olha a sua imagem digitalizada que vai sair em algum tipo de suporte, seja mesmo impressa ou até num vídeo. O tempo inteiro isso está acontecendo no meio da gente, essa grande possibilidade de transformar tudo em um código possível e passível de ser processado, que acredito eu, pela minha linha de pesquisa, que é o grande diferencial de todos os tempos que a gente estava até então, né? Michael Rush afirma que uma das grandes mudanças com a chegada da cultura digital é o interesse pelo tempo e não mais pelo espaço. Como podemos ver no projeto Granular Síntese, que foi a primeira instalação que vocês viram, que é de um grupo austríaco, o tempo é matéria bruta, pois ao utilizar o grânulo sonoro como pesquisa para investigar o potencial estético do audiovisual ressintetizado, um conteúdo a ser trabalhado é um instante de tempo repetido, colocado em ciclo, distorcido, esgarçado em sua contínua fragmentação. Como indica a trajetória da arte, a fotografia ela possibilitou pensar um instante,
O cinema possibilitou juntar esses instantes, dando uma continuidade, trabalhando com o movimento. E o digital reposicionou todas essas questões de possibilidades de tempo. Tempo esse que, em arte, como a própria Cris falou, esses trabalhos não dá pra gente assistir em tão pouquinho tempo, eles precisam de tempo. A questão do tempo, talvez ela esteja muito mais implicada e até muito antes da chegada do digital, ela já tem aí um poderio, um potencial de discussão muito grande. Com a questão da chegada do digital, o que acontece é que a possibilidade de você burlar o tempo, de você fazer convergências do tempo, ele aumenta significativamente, né? Um primeiro exemplo pioneiro da dança telemática é Satellite Arts, realizado por Kate Galloway e Sherry Rabinovitz, através de experimentações com o satélite da NASA. Este foi um espetáculo de dança que colocou em sintonia, ou seja, em sincronismo de tempo, portanto, o grupo Mobius, distribuído entre duas cidades distantes 3 milhas, Califórnia e Maryland, nos Estados Unidos. Cada uma com seu fuso horário, que a gente vai falar bastante sobre isso. Diferente do que muitos afirmam, o ciberespaço não tem como relevância a reunião de espaços ou a criação de um não espaço, mas sim da convergência dos tempos. Rush está certo ao considerar o tempo como matéria bruta das artes surgidas com a cultura digital. Desde a relação da fotografia, passando pelo cinema, até a chegada das chiques, que são as tecnologias de informação, termos como velocidade, aceleração, atraso, delay, que é aquilo que a gente viu no primeiro trabalho que eu mostrei, no segundo, quero dizer, apenas para citar alguns desses termos que são discutidos na atualidade. O tempo é estilhaçado pelas diversas janelas que sobrepõem na tela do computador e vivemos um cotidiano com diversas atividades simultâneas, como escrever em redes sociais, falar ao telefone, escutar música, ações que determinam a percepção. O sensório motor do sujeito, essa ação do sujeito no mundo, é modificada por essa simultaneidade de ações, de manipulações, de inserções dentro do seu próprio contexto. A dança telemática surge desse contexto de um espaço informacional que se apresenta não mais fixo, mas múltiplo na convergência de vários tempos que se sobrepõem pelas redes avançadas de telecomunicação, como no caso da gente, da dança telemática. Analisar o corpo em arte, em configurações como dança telemática, é perceber as demandas de corpo que vivencia e discute as possibilidades de articulação do tempo, como, por exemplo, num projeto que a gente vai desenvolver, na verdade agora saindo de Campinas, eu estou chegando em Salvador direto para uma produção, e na segunda-feira que vem, de madrugada, a gente faz um trabalho entre Salvador, Barcelona, os meus parceiros do CONIC, e a Tailândia. E sendo que um dos parceiros fica ainda na Coreia. Tudo isso é trabalhar com pessoas em tempos totalmente deslocados. E não só porque cada um está no fuso. Simples assim? Não é tão simples assim. Muita coisa vem à baila e vem à tona e possibilita um outro jeito de você começar a relacionar esse corpo da arte, esse corpo do espetáculo em si, como também o seu próprio corpo como performer. Né? E, por exemplo, a gente não fala mais às 5 horas, a gente fala GMT 1, GMT-2, GMT0, que é a nova linguagem que possivelmente daqui a uns anos será a forma que a gente utilizará a marcação de tempo e não mais o que o meu relógio, né, opera. Mas isso é uma discussão para um outro momento também. O dia que sim, além disso, não apenas pode existir uma diferença de fuso horários, do que eu estava falando, que se sobrepõe, como também contamos com um retardo no tempo de transmissão das informações. As redes de telecomunicação, mesmo as mais avançadas, contam com uma latência na transmissão da informação que gera um atraso, um delay de segundos. As pessoas que estão assistindo na internet ali, o que está acontecendo nessa sala, não é nesse exato mesmo segundo, instante, que se eu empurrasse esse copo ele cairia. Para eles enxergariam esse copo em alguns segundos depois. O corpo do dançarino passa a agir de acordo com esse tempo alterado para poder atuar com seu parceiro virtual. Novas demandas surgem para o aparato perceptivo quando o dançarino, por exemplo, percebe sua imagem na tela guia dançando com o parceiro.
mas num tempo para ele passado. Tem vários relatos de todas as pesquisas que a gente faz, e mesmo eu, quando estou em cena fazendo algum desses trabalhos, é que geralmente eu não estou em cena pela complexidade dos trabalhos, mas você trabalha, você dança, você performa com várias telas, que a gente chama de telas guias, onde você vê a sua imagem acontecendo, que é a mesma coisa que o Felipe está fazendo ali, monitorando o que está acontecendo na internet, né? Nessa transmissão, nesse streaming. Então, o que você, quando está dançando, enxerga é a imagem do seu parceiro dançando com a sua imagem, só que num outro tempo. Então, você está dançando, é improvisação, não é coreografia marcada, e você tem a sensação de estar tomando uma decisão num tempo que é futuro em relação àquele passado, desse seu presente. Mudou totalmente a percepção. Sem contar em várias outras coisas, que câmera você olha, como é que vai estar o sensor acoplado, as interatividades. Então, assim, só para fazer esse recorte na questão do tempo, né? Em um processo de criação, o maior empenho dos engenheiros, nesses de telemática, é minimizar ao máximo a latência e o atraso do fluxo de transmissão. Se todos utilizassem os mesmos equipamentos em todos os lugares do mundo, ainda assim a gente não deixaria de contar com o fuso horário. A Terra continuaria sendo redonda, as latitudes continuariam sendo latitudes, o Sol ia, né, ter uma relação em relação à Terra de uma determinada forma que é inerente a essa configuração. Então, é por essa razão que eu acho que a questão do ciberespaço, na verdade, deveria ser um cibertempo e não um ciberespaço, porque o que está acontecendo é uma convergência de tempos e não uma convergência de espaços. Nas várias experiências que eu faço, muitas vezes a gente está em estúdios ou em teatros. Aquilo que eu vejo quanto espaço dela, e muitas vezes condicionado para um espaço de chroma key, ele é tal e qual o meu espaço. Eu poderia até colocar todos, né, os enfeites, todas as coisas, ou um corpo extremamente, eu no Japão, a pessoa no Butô, eu aqui dançando uma outra coisa, ainda assim a relação entre aquelas questões não estão na relevância do espaço, e sim na relação do tempo. Isso considerando ainda todas as questões de tempo simbólico, tempo psicológico, o próprio tempo cronológico e o próprio tempo tecnológico. Então tem uma série de questões de tempo que me parece que é um lugar interessante para se pesquisar. A dança telemática possibilita a visualização dessa convergência de tempo quando é construída através de camadas de imagem de lugares que, antes de trazer seu aspecto quanto espaço, eles impõem inevitavelmente fator tempo. A cultura digital, com seus artefatos cognitivos, redimensionou e tornou visível as diferenças temporais do mundo que hoje se colapsa pela globalização, e tais artefatos expandem nosso aparato perceptivo. Trata-se de corpos e danças expandidos pela cultura digital, pelo terceiro entorno que promoveu o corpo eletrônico, para retomar as palavras do autor, do filósofo. Aquele que é implementado por um conjunto de próteses tecnológicas que lhe permite acessar e ser ativo no terceiro entorno. Um corpo que possui telesentidos, infosentidos e sentidos digitais e virtuais. Obviamente, sentidos conseguidos nesse embate, nessa implicação que o corpo, como um todo, na sua ação no mundo, tem com o seu contexto. Procuramos promover essa experiência não apenas nos dançarinos, como também no público, em nossos projetos. Um dos objetivos do espetáculo E por Mundos Afeto foi possibilitar a interação do público na internet, permitindo que qualquer pessoa conectada à rede tivesse condições de assistir e participar do espetáculo. Para isso, o público, usuário da rede, entrava em um sistema no qual podia interagir com o ambiente virtual através de um avatar que escolhia. Essas imagens eram projetadas no palco, compondo uma imagem final com o ambiente virtual, os avatares e os dançarinos remotos. Sendo assim, na obra E por Mundos Afeto, em uma das suas versões principalmente, todos os tempos do mundo poderiam estar sobrepostos, a partir do momento que a gente poderia ter qualquer pessoa, como de fato aconteceu, pessoas dos lugares mais distintos e, né, em várias partes de vários continentes, participando do espetáculo. Infrágil, que foi uma obra apresentada o ano passado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que é um resultado de um projeto de um ano chamado Laboratório Mapa D2, que contou com os grupos de Fortaleza LPCA,
da Valmeri Ribeiro e do Hector Briones, e Nano, do Rio de Janeiro, do Guto Nóbrega, sendo o primeiro de teatro e cinema, o segundo do Rio, um pesquisador que trabalha com organismos híbridos, e a gente de Salvador com a parte de interatividade, dança e algumas música, enfim, em algumas outras questões e a coordenação geral. Nesse espetáculo a gente disponibilizou as 9 câmeras que estavam espalhadas por todos esses espaços, elas foram disponibilizadas, o público da internet, né, o público da internet poderia juntar a narrativa daquela obra no seu próprio computador no momento em que a obra estava acontecendo. Então, isso cria o que a gente passou a chamar de uma dramaturgia telemática. Na telemática, as linguagens se fundem para a construção da obra, criando uma forma de dramaturgia específica desse meio. A criação a partir do jogo de camadas, da convergência diferente de diferentes tempos e a relação de interação virtual propiciam uma narrativa que denominamos dramaturgia telemática, a qual emerge da confluência entre os códigos das estruturas da narrativa audiovisual, das tensões de uma estrutura cênica e dos elementos composicionais da dança e da música. Os músicos especializados em telemática, Pedro Rebelo e Francisca Schroeder, advertem que muitos autores buscam repensar o modelo de comunicação e argumentam em favor de um quadro que, contrário à frequente ideia, né, de uma abordagem holística da performance na rede, como se na rede você fosse compor um único mundo, um único espaço fechado em um só, eles argumentam que, contrário a essa visão, favoreça uma outra visão, a visão por um golpe de vista, de fragmentos, de desejos. Compartilho essa posição justamente por considerar que na dança telemática trabalhamos com pedaços de tempo que se convergem para o mesmo instante e corpos transformados em códigos, conforme discutido nesse artigo, né, que será um artigo na revista que vai ser lançada. Portanto, a conclusão é que se trata de uma dança de tempos e não de espaços remotos, por mais que estes, de certa forma, agregam alguma importância cultural e semântica. A convergência desses tempos nas obras de dança telemática demonstram que esse corpo e essa dança estão agora expandidos. É isso, pessoal. Obrigada. Ivani, parabéns por não ter passado do tempo. Falando sobre o tempo. Eu não sei se o melhor é a gente deixar todas as questões para depois. É isso que foi pensado? Sim. Tá. Então, passo a palavra aqui para o meu amigo Fernando Vilar, que vai ter que se apresentar também, apesar de alguma coisa que eu sei dele. Boa noite. Assim, eu queria super agradecer o convite. Assim, eu fico super contente de voltar em Barão Geraldo. Tá com lume, para mim, sempre me aquece muito o coração. E também rever um monte de ex-alunos. Tem até um aluno de Brasília aqui. Então é uma experiência super boa. Eu fiquei super honrado com o convite. Eu falei, gente, vamos falar depois da Cristina. Tá doido, mas depois da Cristina. Eu achei assim, eu ia dar um ataque aqui de Roberto Benigni ganhando o Oscar. Thank you, Academy. I would like to be a Greek god and make love with all of you. É muito excitante, muito interessante. Eu vou tentar ser tão interessante, né? Mas com essas mulheres maravilhosas, aí vem o macho atrapalhar no final. Isso a gente tem muito costume, né, na nossa história e tal. Eu sou autor, diretor e encenador, sou professor da UNB, do Departamento de Artes Cênicas, e eu estava pensando que eu tinha 30 minutos, eu tenho 20. É interessante a Ivani falando de tempo e acelerando o tempo. Eu vou acelerar nas imagens depois. Aqui no começo eu vou ler uma tentativa de um prólogo aqui, né? Porque a questão é muito ampla tal, e eu não vou repetir tal, essas questões, né? Mas eu acho que dá para dialogar um pouco com as minhas duas antecessoras. Tal. Tá aqui do lado da Suzy, sempre é maravilhoso, é muito bom. Quando ela fala meu amigo, eu acho que é a melhor apresentação que pode ter. Eu acho que deve pensar no resto. O maridão está aqui na frente, vamos controlar. Então,
todo professor gosta de falar, eu vou ler e tal, não sei o quê. Mas eu vou ler, para mim é uma coisa nova, muito excitante, ficar lendo e tal. Mas é para não me perder mesmo, né? Essa coisa é rizomática, rizoma perde, né? Então, no final do século XX, o corpo assume uma predominância crítica e política nas teorias contemporâneas, para análise dos sistemas de significação cultural implicados no corpo e em sua representação social, e como tanto esses sistemas quanto as análises são historicamente condicionadas. O sociólogo australiano inglês Brian S. Turner destaca uma tradição de Schopenhauer a Foucault, na qual o corpo tem sido fundamental para teorias sociais, como crítica ao racionalismo capitalista, ao conceito cristão de comportamento moral ou às relações de exploração sexual dentro da família patriarcal. Outros fatores para esse inflado interesse no corpo, segundo Brian Turner, no começo da década de 90, ele falando, seriam a crescente importância da sensibilidade e do hedonismo resultantes do lazer, as mudanças nas relações entre os sexos e gêneros, as transições demográficas internacionais e a AIDS. Segundo o antropólogo brasileiro José Carlos Rodrigues, o corpo hoje é um corpo contido, estudado, consciente dos seus limites e dos limites dos outros corpos. Para Rodrigues, ao temor de você não ser amo de si mesmo, de perder o controle, mostrar o que não pode ser mostrado na hora errada, tocar o outro num lugar que não pode ser tocado. Nas artes, o corpo quase sempre busca o toque certo, seja em qual lugar for que possa ser tocado. O corpo sempre teve uma centralidade crucial nas artes, seja como tema, modelo ou como forma de provocação, para reagir a padrões determinados de representação e apresentação do corpo. Historicamente mais relacionado à dança ou às artes cênicas, o corpo em arte explicita claramente a necessidade de cruzamentos entre as diferentes histórias das linguagens artísticas, para tentar entender-se tanto a arte contemporânea quanto o corpo em arte nas encenações contemporâneas. Imagens arquetípicas e trabalho corporal com claras intensidades simbólicas e catárticas atingem um certo ápice nas obras inspiradas em rituais que têm permeado os processos criativos de artistas e grupos durante todo o século XX no Ocidente, mas há um ápice especial aí na década de 60. Dionysius em 69, ou Dionysius in 69, do Richard Schechner, é um ótimo exemplo fechando a década, a mesma em que o diretor e professor estadunidense inicia seus estudos da performance, muito além do corpo em arte no palco ou do corpo no palco. Mas o corpo, em todas as diferentes instâncias do leque ou da teia que caracteriza a abrangência de performance, naquela análise do Schechner famosa, o corpo sempre vai estar em todas, né? Performance arte é o novo gênero que vai abalar certezas sobre o corpo em arte, por mais que as teorias cênicas tenham ignorado o abalo por tanto tempo, com raras exceções. Michael Curb, o diretor e professor estadunidense, cunha a frase super citada, né? Toda performance é teatro, mas nem toda performance é teatro, mas nem... Todo teatro é performance, mas nem toda performance é teatro. Curb também cria, entre os 70 e os 80, ele também cria a escala entre atuar e não atuar. Atuar seria relacionado a teatro, um personagem lá então, e o não atuar seria relacionado à performance, o aqui e agora sem a mediação do personagem, simplificando, né? Essa escala, ao invés de se transformar num novo binarismo que não tem nada a ver com a arte, ela começa a esfumaçar fronteiras claras entre o atuar e o não atuar. Mercé Somel, a professora catalã que veio aqui ano retrasado, né, no Congresso da Brás, ela lembra que comunicação corporal e exibicionismo formam uma parte essencial dos neo-rituais da cultura dos anos 80. Para Somel, nas peças do La Fura dels Baus dos anos 80, os corpos dos atuantes são expostos para o público como veículos sinestéticos e fônicos, desenhados para criar campos de energia entre eles e cada espectador ou espectadora. Em tal teatro sensual, os corpos dos performadores atuam como sismógrafos,
registrando os diferentes estados de tensão durante a duração de cada apresentação. Na supermodernidade, as estéticas relacionais continuam a se acelerar em diferentes experiências onde o corpo em arte passa a ser cada vez mais o do espectador. Interatividade e interatores são termos bastante em voga no momento, novamente embaralhando escalas entre atuar e não atuar. É interessante que o Bruce Lee, né, do Kung Fu, tal, ele fazendo cinema, e ele falava, pô, atuar é não atuar, ou é não atuar atuando. Né? E é um paradoxo que tem tudo a ver com a arte. Né? E se a gente vai na raiz etimológica da palavra paradoxo, tem muito a ver com maravilha também. É bom essa falta de medo que muitos artistas não têm desses paradoxos. Né? A arte é um reino dos paradoxos. Né? Segundo o diretor e professor Johannes Bieringer, né, há uns 3 anos atrás, ele sintetiza que o teatro contemporâneo é um híbrido de transmedialidades que se movem entre formas vindas de diversas culturas populares e das mídias digitais, que são distribuídas globalmente, numa interatividade que conecta corpos e interfaces digitais, numa passagem da ilusão para a imersão. Segundo Bieringer, a velocidade do digital é tão rápida que precisamos desacelerar. O corpo performante nesse teatro de transmedialidade será um corpo devagar, será um slow body, um corpo expressivo que incorpora o ambiente sensorial, um corpo de informação, improvisando com novos processos cognitivos e sinestéticos, com uma nova consciência das redes sociais de trabalho e das realidades conectadas. Ok? É engraçado também essa coisa, o La Fleur dels Baus começa a trabalhar em 96, eles começam a trabalhar com teatro digital. E depois de uns 3 anos eles desistem porque eles falam que essas chamadas novas tecnologias estão muito velhas para o teatro. Né? Dentro dessa rápida contextualização, o corpo em arte nas encenações contemporâneas, que sintetiza o tema desta noite, implica numa amplidão que pode ser chamada no mínimo de extravagante, mesmo sem levar em conta o tempo de 30 minutos para tal empreitada, 20. Seria fácil cair em armadilhas modernistas com listagens excludentes, condicionadas e disciplinadas. A chamada pós-modernidade questiona listagens e grandes temas, teoricamente em prol de uma diversidade plural, inclusiva. As várias nuances indisciplinares das artes contemporâneas continuam a desafiar conceitos ou neologismos absolutos, impotentes ante tal diversidade. Assim, a amplidão desse tema permite muitas entradas, mas também desvios, atalhos e mesmo buracos e precipícios. A minha abordagem hoje busca uma percentagem mínima sobre o corpo em arte nas encenações contemporâneas, plenamente consciente da minha parcialidade, da minha incapacidade e com uma ambição muito contida para lidar com tal amplidão. Tento explicar minha opção por uma percentagem mínima com uma amplidão maior ainda que a temática dessa noite, maior que todos nós, o universo. Tá boa, né? Quando a gente olha para o céu à noite, né, a gente vê aquela imensidão escura e tal, e a gente tem um costume errado de acreditar que aquela massa escura que está lá é uma falta de matéria, né, porque existe uma falta de luz. Mas não é isso que acontece, aquela imensidão está lá, aquela matéria negra está lá. E ela, esses 80% a 90% dessa matéria escura e invisível, né, 10% a 20% de matéria visível seriam as estrelas, etc. Né? Os astrofísicos, atualmente, eles têm estudado bastante essa matéria negra para tentar entender, porque ela é fundamental para o funcionamento do universo, etc. E tudo. Eu estou parafraseando aqui a minha ex-professora e uma grande parceira de trabalho artístico, que é a Lúcia Sander. Foi muito engraçado a gente se encontrar em 2008, eu trabalhando com essa questão dessa matéria negra, por uma razão, depois se der tempo eu explico, agora ela trabalhando por outra razão completamente diferente. Ela trabalha essa matéria negra nos personagens femininos de Shakespeare. Ela acha que o que a gente tem ali, que Shakespeare, de repente, apresenta 10% a 20% sobre a personagem, mas que tem todo esse 80% ou 90% dessa matéria negra que é para ser decifrada, né? Então ela faz um trabalho que espero que vocês vejam logo aí,
que é o Ofélia Explica, que é muito maravilhoso, que ela dá novos finais para Ofélia, Desdémona, Lady Macbeth e para Cordélia também. Ela dá finais muito instigantes. Eu não vou atrapalhar porque eu acho que ela está vindo para aqui. Acho que o Renato e a Silvia estão tentando trazer. O uso que eu faço é muito mais para os alunos relaxarem um pouco sobre essa questão da história, da arte, etc. Tal. Porque eu fico falando, ó, os cientistas, eles não sabem quase nada, né? Então, pô, não tenha medo da sua ignorância, né? Freud, no começo do semestre passado é bom. No começo do século passado, ele falava, temos que aprender a conviver com a dúvida e com a incerteza, porque elas sempre vão estar aí. Olha que frase boa para escutar com 16 anos, não com 36, como foi quando eu li, né? Então, de repente, assim, a história é super condicionada, ela é a história do vencedor, do homossexual, do heterossexual, do branco, do europeu, olha os meus desejos aqui, né? Então, a gente tem que saber que essa história é muito mal contada. A história do corpo em arte, então, nossa, né? É pior ainda, é muito mal contada. Essa impossibilidade de se registrar, né? O teatro, a dança, a performance, quer dizer, também condicionou uma história muito mal contada também. E não é exclusividade da arte, né? Mas pela ontologia da linguagem cênica mesmo, fica muito difícil, não é? Aí, de repente, a Lúcia ficou muito surpresa. Felipe, a Lúcia ficou muito surpresa quando eu... é Flávio. Flávio, meu Deus. Vamos rir um pouquinho, porque senão a hora... Mas a Lúcia Sander ficou muito impressionada quando eu falei, pô, mas essa questão da matéria cinza, da matéria negra, né? Duchamp já falava isso há um tempo, né? Duchamp falava que ele não queria saber mais dessa arte retinal, ou uma arte da retina, só interessada em agradar a esse sentido. Ele queria uma arte que chegasse na massa cinzenta, na massa negra, né? No intelecto, né? Então ele falava, a arte não é o que vemos, ela está nos espaços entre. A arte está na sua matéria negra, né? O ato criativo não é só performado pelo artista. O espectador coloca a obra em contato com o mundo exterior ao decifrar e interpretar as qualificações interiores da obra, adicionando sua contribuição ao ato criativo, né? E the spectator makes the picture. Eu acho ruim traduzir, o espectador faz a pintura. Eu acho que tem uma diferença, mas é mais ou menos isso. E aí, quando a gente fala de massa negra e massa cinza, eu trago uma segunda percentagem significativa, né? Eu estou falando das várias suposições sobre os parcos 10% ou 20% que utilizamos do nosso cérebro. Neurocientistas estimam que sabemos muito mais hoje sobre nossa matéria cinza, mas ainda é uma percentagem semelhantemente baixa, entre os 10% ou 20%. Certamente sabemos mais sobre os neurônios, mas os neurônios são apenas 10% do cérebro, né? 90% do cérebro é essa glia. Glia é uma palavra grega que pode ser traduzida como cola, né? Cola. Também, assim como a massa negra, é completamente fundamental para que esses 10% de neurônios funcionem e nos organizem ou nos desorganizem, né? Essas estatísticas, tudo pode parecer que eu estou entrando numa coisa muito que eu sempre critico, que é esse complexo de inferioridade das artes, de sempre falar essa questão de temos que ser científicos. Tá doido, ó? Né? Quem tem que ser científico é cientista, o artista tem que ser artístico, né? Então, quer dizer, não estou falando contra o rigor que a gente deve ter para sair do lugar comum, etc., né? Mas essas percentagens aí mostram esse tipo, gente, não é para relaxar e falar, então tá tudo bem, né? Não dá para saber nada mesmo, vamos saber qualquer coisinha, não é isso. Muito pelo contrário, né? É você reconstruir a sua história. Você também vai reconstruir parcialmente, etc. Mas é muito fundamental que você se situe nessa história, né? No mínimo para saber que você não está inventando a roda de novo, ou para aprender. Agora, é impossível querer saber sobre toda essa história, né? Eu não preciso falar isso para vocês, eu falo mais para o pessoal de graduação, etc., meio para tentar,
desembaça, né? Quando tinha aqueles papos de o conceito é um tijolo na parede do conhecimento. Parede do conhecimento é muro, e muro a gente já está de saco cheio, né? O Brian Mazumi, na introdução da tradução inglesa dos 1001 platôs, né, do Deleuze e Guattari, ele fala que de repente o conceito deveria ser como um pé de cabra, sabe? Assim, uma ferramenta para abrir caminhos, né? Então eu estou aqui me desculpando com essas percentagens, estou me desculpando desculpando entre aspas, que eu vou apresentar uma percentagem muito mínima, mas também toca outras coisas aí. Porque nessa questão eu insisto que eu acredito que a arte não é o campo dos paradigmas, como o campo das ciências é. Um corpo em arte contemporâneo não precisa deslegitimizar um outro corpo em arte contemporâneo para conseguir contundência. E essa convivência dessa pletora, né, dessa multiplicidade de poéticas diferentes, mas igualmente legítimas em diferentes artes, sempre me pareceu uma grande lição da arte para um planeta que pretenda percentagens mais justas, mais excitantes e mais éticas. E aí uma última percentagem contemporânea me parece útil nesse marco contextual e conceitual, né? Somos 1%, somos 99%, né, que de repente não está usufruindo o que 1% do mundo usufrui, né? Todas essas discussões da Occupy Wall Street, a gente está num momento muito especial. A gente ainda não tem a distância temporal, né? Dependendo do otimismo de cada um, pode bater de um jeito ou outro, né? Para mim, eu acho muito interessante essa questão, o mundo azteca, vai acabar em 2012, que acabe esse mundo mesmo, né? Antes que o capitalismo acabe, seja qual for a modernidade que a gente está vivendo, né? De repente eu acho que tem uma outra, tem umas outras possibilidades aí. Talvez a gente esteja num pré alguma outra coisa, porque eu falo, eu não aguento mais tanto pós, né? Assim, e são todos mentirosos. A maioria dos pós é tudo mentiroso. Aí eu fico esperando pré alguma outra coisa, né? Então o prólogo era esse, né? Aí então agora vamos pegar essa percentagem decimal, ou essa percentagem mínima sobre o corpo em arte nas encenações contemporâneas. Esse trabalho aí é do Yves Klein, né? O Salto no Vácuo, de 1961. Eu estou ali em Barão Geraldo com a bicicleta do Simeone ali e tal. Mas essa obra, né, teve muita polêmica, né? Que de repente, muito antes do Photoshop, isso aí é uma foto manipulada. E as pessoas questionaram muito o que esse artista plástico, o Yves Klein, está fazendo essas questões de ação, né? Então essa questão de ação assistida, eu acho que é muito fundamental. E é outro fator que também fica difícil separar tanto as linguagens artísticas de hoje em dia, né? Como a Cristine estava falando super bem, né? Então, passando, aí um corpo em arte, né, da Loy Filler, pintada por outro corpo em arte, no caso do Toulouse-Lautrec, né? A Loy Filler eu acho muito interessante, porque de repente eu acho ela muito esquecida, mesmo na história da dança, e de repente é um exemplo muito claro de uma pessoa que super antenada com as tecnologias do tempo dela, né? Isso aí, por exemplo, teve aluno meu que falou assim, ela está imitando a Shakira, né? A gente está vendo aí que o uso de próteses é uma questão muito antiga, né? Assim, e a Loy Filler, de repente, ela faz parte dessa história que, de repente, coloca muitas mulheres, negros, homossexuais, índios, etc., na coxia da história, como a Lúcia Sander, minha ídola, gosta de falar também, né? Aí, passando, Isadora Duncan foi uma das primeiras, ou talvez a primeira, a Loy Filler foi a primeira, estou colocando tanta coisa hoje, está estranho, mas a Loy Filler foi a que primeiro empregou a Isadora Duncan, né? E a Isadora Duncan, todo mundo sabe e tal, né? A questão de ir contra
o dogmatismo, a camisa de força do balé clássico, de se procurar um movimento, um corpo em arte mais natural, mais espontâneo, etc. Ela foi casada com Gordon Craig. Né? Gordon Craig no teatro, de repente, ele queria corpos em arte super marionetes, uber marionetes. E ele foi bastante criticado por isso, porque as pessoas confundiam com mais um diretor ditador. Mas ele estava querendo falar de um ator que pudesse tanto ser uma marionete quanto fazer o que o Stanislavski buscava muito, né? Aquela reprodução da vida como ela é no palco, né? E aí, de repente, a Gaivota, né? 1898, é considerado um ápice da interpretação realista naturalista, né? Agora, 2 anos antes, aconteceu o Bourrois, né? O Bourré, né? Do Alfred Jarry, lá no Teatro do Louvre, e que, de repente, a história do teatro não conta muito. E é tão pouco tempo, e são estéticos, são poéticos tão completamente diferentes, né? A gente, por exemplo, Eleral, essa escola do Adolphe Appia e do Jacques Dalcoz, né? 1910, por aí, com o uso da eutonia para chegar no teatro e muita coisa. Eu não vou poder falar muito porque... mas eu acho interessante que a gente saiba mais, por exemplo, o uso da eutonia para o trabalho dos corpos em arte e tal, é uma experiência muito interessante. Eu vou jogar aqui um monte de coisa. Vamos aí é Eleral também. Também. Agora, a pessoa que é mais falada sempre, com todo o valor dele, né, que foi importantíssimo no século, né, o Stanislavski. Meyerhold trabalhava com Stanislavski, desenvolveu a biomecânica, tá? E eu acho interessante ver que no começo do século passado, de repente, se escancaram essas possibilidades da linguagem cênica e da interpretação, tanto no sentido de querer reproduzir a vida como ela é, como no caso do Stanislavski, né, e vários outros. Agora, no Meyerhold, é a vida como o corpo em arte, como ele só pode ser, o corpo como ele só pode ser no palco. Ou seja, um teatro estilizado, etc. Não preocupado com uma reprodução do que chamamos de realidade. Biomecânica. E aí, de repente, o teatro, por exemplo, os futuristas, eles tiveram o teatro futurista, tiveram o teatro... Eles tiveram várias fases, os futuristas, e que eles usavam esse termo teatro. E a história do teatro não fala muito. Assim como não vai falar dos dadaístas também. Tal. E lá nos dadaístas já fica muito difícil você querer definir se aquela pessoa era ator, era pintor, era músico. Tal. Havia tudo ao mesmo tempo agora também que já desafiava essas fronteiras. Não é uma situação da chamada pós-modernidade. Né? Essa reprodução não está boa, mas aí tem gente no palco tocando, cantando, pintando, fazendo poesia e várias outras coisas. Infelizmente, a história do teatro não conta muito sobre essas outras poéticas, né, também. Aí, por exemplo, o Hugo Ball, né, o corpo em arte do Hugo Ball, para ler aquela poesia Caravane, né, que é bastante conhecida. Marcel Duchamp, né, já citado. Aí um corpo em arte performático também, né, aí é o alter ego dele, né, a Rose Selavi. Né. Brunel, o corpo sendo cortado, os expressionistas, né, que também vem com uma outra proposta de corpo em arte. Né, Laban, Mary Wigman, né, são outras experiências. Assim como Artaud queria, assim como Meyerhold queria os atores máquina, os atores acróbatas, né, de repente Artaud vai falar dos atletas afetivos. São outros corpos em arte também, né, bastante influenciado pelo Oriente e por outras propostas, né. Flávio de Carvalho, né, de repente ele pode ser considerado um precursor do happening, né, assim. Só que em 1931, o happening é do final dos anos 50, né? Assim, a Mesa Verde, né, que de repente é um marco para os estudos de teatro e dança, né, o dance theater, tal, um dos híbridos, né? Eu não sei nem se dá ainda para continuar chamando de híbrido, ou se já é uma outra espécie, é um outro gênero, talvez. O Brecht vem com outras propostas também, né, que apareça o cidadão além do personagem, etc. E aí vem o Messier, com outra proposta de corpos não em arte, e aí, de repente, a Bauhaus emigra para os Estados Unidos, né? Essa é uma das últimas
performance que o pessoal da Bauhaus fez lá, antes da guerra, né? Assim, e aí vem a bomba atômica e é um grande abalo em todas as nossas certezas ou possibilidades de certezas, né? Que obviamente vai ser vai chegar na arte também, né? E de repente, por exemplo, o Paul Schimmel, que é uma pessoa bastante interessante no estudo de performance, né? Ele coloca que isso aí é um marco na percepção que a gente tem do mundo. E que as pessoas falaram, nossa, um botãozinho e podia ter acabado tudo. Né? E aí parece que, de repente, dá uma... As pessoas começam a ficar instigadas a tentar uma ação, algo que pode ser paliativo, mas pelo menos é uma tentativa de fazer algo contra essa incoerência humana. Né? Então, de repente, são vários os artistas que vão começar a sair para essa arte da ação assistida também. Né? Esse Paul Schimmel, ele coloca o Fontana, né, o argentino italiano, todos os pintores deixam lá o seu traço, o seu rastro. Né? Agora, esse rastro aí é um rastro muito mais radical desses cortes. Né? Porque o Paul Schimmel, ele acredita que a performance art teria começado com o Fontana, com Jackson Pollock, com John Cage e o Gutai. Né? O Gutai, não sei se eu estou falando certo, mas é um grupo japonês, é um neo-dada. É um neo-dada. É um neo-dadaísmo de intervenções urbanas, etc. Um grupo muito interessante. Eu adorei aquele trinômio lá que você falou, grotesco, nonsense e... Muito legal, muito legal. Lá, o pessoal da Bauhaus foi lá para os Estados Unidos, várias pessoas, né, e eles fizeram lá The Black Mountain College. Né? O pai da Holly estudou lá, da Holly Cabral, que é professora daqui. Né? E esse The Untitled Event, né, esse evento sem título, ou essa peça de teatro número 1, em 52, também é um marco muito grande nessa questão da interdisciplinaridade. Tem muita gente investigando mais esse evento aí, porque a gente não tem tanta informação deixada. Né? A Rosalie Goldberg fala muito pouco. Agora a gente tem uma pesquisadora carioca, é a Kenny Neobi, né, que ela está pesquisando esse Untitled Event, que junta, né, esses grandes artistas aqui, né? O John Cage, de repente, geralmente é mais relacionado à música, né? Merce Cunningham à dança e o Rauschenberg à pintura, né? Nesse evento aí, de repente, eles misturaram muita coisa. E não é uma mistureba qualquer. A interdisciplinaridade não é juntar coisas, é chegar num além, né? E eles chegam numa outra poética bastante diferente desses corpos em arte, né? Essa questão também das chamadas novas tecnologias, 1958, né, de repente aí o Lanterna Mágica na Tchecoslováquia, né, vocês veem aí o uso de projeções, etc. Não é uma coisa dos 80 para cá, nem dos 60 para cá, tal. De repente já tem coisas aí acontecendo. Né? E aí 59 é um ano muito forte, né? Kazuo Ono e o amigo da Cris no advento do Butô, se a gente pode falar assim, né? Agora, ao mesmo tempo, é um ano que, de repente, os primeiros happenings vão estar acontecendo também, muito influenciados pelas fotos do trabalho do Jackson Pollock, das action paintings, né? É o mesmo ano que também Grotowski começa a escrever mais e começa de uma forma mais efetiva as pesquisas dele, né, que vem influenciando até hoje. E aí também aqui um nome que é menos conhecido, mas que é bastante importante para essas questões do corpo em arte, né? Aqui uma foto dele em 59, aqui uma foto mais recente, quando atualmente ele cobra dezenas de milhares de dólares por uma palestra. Mas ele vai ser essa pessoa que vai discutir essas questões que depois foram sintetizadas como modern primitives, né? Modernos primitivos ou primitivos modernos. É o nosso tempo, é a nossa contemporaneidade. Geralmente primitivo e moderno seriam antônimos, né? Então, de repente, esses antônimos se juntam aqui, porque, de repente, ele vai pesquisar essas coisas que... né? Tatuagem, hoje em dia, é uma outra realidade muito diferente desse tempo. Agora, é uma realidade milenar em outros países também. Assim como scarification, né? Essas suspensões que estão
tão em voga, né, hoje em dia. Mas estamos falando aí de 59, essa manipulação dele, do corpo dele, né? No outro aspecto também, o Gordon Craig, lá no começo, ele falava que poderíamos também prescindir a gente poderia dispensar esses corpos em arte, e a gente podia ter objetos em cena e tal. Aqui o Alvin Nicolaides era muito impressionante o trabalho que ele fazia com objetos, formas e projeções, né? Aí o Klein, Yves Klein, Piero Manzoni, né, que de repente ele assinava corpos em arte, né, ele assinava como criações dele. Assim como ele tinha essas latinhas que ele vendia o cabelo do artista, o ar do artista, a merda do artista. Tá. E Yoko Ono, né, de repente sujeitando o corpo dela em arte para os perigos que essa tesoura podia oferecer, né, porque o público podia manipular, assim como também o público, de repente, sendo espectador e sendo autor também, né, pintura para martelar um prego, né, era uma obra interativa, tal, que também são termos muito em voga hoje em dia, né. É uma coisa bastante rizomática mesmo, né, por isso que eu tinha falado no começo. Tem outras propostas também para esse corpo em arte, né, incluindo toda a escatologia, incluindo vísceras, fezes, urina, sangue, etc. Né? Os neo-rituais, etc. O Beuys, né, como explicar a arte para uma lebre morta, né? Ele coloca papel de ouro na cabeça dele e ele fica órfão. Um dos primeiros robôs aqui do Nam June Paik, 65. Lygia Clark, né, que também vai colocar todos os espectadores, que vai questionar essa separação, espectador, artista. Né? Ela quer que todos os corpos passem por diferentes experiências, com diferentes materiais, etc. Aí os parangolés do Hélio Oiticica, né? Obra para dançar, anti-arte por excelência. Né? O corpo em arte levando um tiro. Né? Chris Budden. Né? E tem muita gente que fala, o que é isso? Aí também é demais. Tal. Eu falei, mas ele fez e até hoje a gente está falando dele. Agora, as pessoas já acham mais interessante quando elas sabem do desdobramento, que depois ele processa todo mundo. A galeria ele processa por deixar acontecer isso. Aí o pessoal já acha mais interessante. O Vito Aconte, né? Um corpo em arte embaixo do chão da galeria. E num jogo de espelho, ele podia ver todas as pessoas que estavam dentro da galeria e ele ficava se masturbando com um microfone. Né? Então ele via as pessoas e ele chegava a descrever detalhes da pessoa, tal, e eu estou pegando você, bereré, bereré, bereré. Caroline Schneemann, também o corpo em arte, com outros materiais, animais, etc. Outros trabalhos dela também. Até chegar esse papiro que ela tira do interior da vagina dela e que ela lê um texto que é super interessante. O corpo em arte cortado, né, Gina Payne. Abramovic e Ulay, né, essa entrada de galeria era uma galeria que os dois ficavam na porta pelados, tal, e é muito interessante. No YouTube vocês podem pegar vídeo disso e é muito impressionante, assim. Na Iugoslávia, as pessoas passando muito sérias, tal. No final do semestre passado a gente fez lá na UNB, tinha uma porta, era um homem e uma mulher, na outra porta era uma mulher e uma mulher, na outra porta era um homem e um homem. E era muito divertido observar as reações das pessoas. Brasil é outra coisa. Né? O corpo em perigo aqui, né? Qualquer bobeira dele ou dela, né? nessa contenção, nesse equilíbrio aqui, ela poderia ser flechada. Né? Daqui a pouco a gente volta nela, se a gente chegar em 2000. O estelar, né? que a Ivani também mostrou da orelha, né? Assim, aqui ele está pendurado e um sistema de contrapeso dessas pedras no corpo em arte dele. Shankar Chukwu, né, um grande grupo de Butô também.
Otávio Donati, né? O corpo em arte e com as outras tecnologias, etc. Roberto Lepage, né? O Roberto Lepage também é um artista também que fica difícil definir, né? Ele é ator, diretor, ele é performador, ele é, e é também uma pessoa que, de repente, é um teatro contemporâneo, e ele fala que a raiz dele, os estudos dele, não foram em teatro de jeito nenhum, foram muito mais em performance art, em galeria de artes plásticas, em cinema e dança. Aqui, o La Fura dels Baus, não é? Actions, um trabalho de 1984, que as pessoas falam que até hoje eles vivem desse trabalho. Foi um trabalho muito instigante, eu recomendo que vocês vejam. Começavam com corpos em arte saindo do chão e vários desdobramentos, várias ações que, de uma certa forma, eles reteatralizavam a performance art, de uma certa forma. Assim como performance art também pode ser considerada que tenha teatralizado uma parte das artes plásticas e da música, etc. Desse grupo, né, o Marceli Antunes era um dos fundadores, e em 1990 ele é convidado a tirar uma licença sabática, ou de um ano ou da vida inteira. E ele prefere largar o grupo que ele fundou, ele ficou muito ultrajado com a carta, e ele desenvolve essa... Podia apagar um pouquinho aí, não sei, ou aqui, né? Está muito... Melhor já, obrigado. Então, de repente, aqui ele é manipulado pelo... Ele desenvolveu uma carreira solo, né, no FILE, esse festival de linguagens eletrônicas, né? Ele tem vindo sempre e tal. Aqui ele é manipulado, o público manipula as imagens, aqui as infogravuras dele, e pode passar, por favor? E aí o público manipula, né, essas diferentes áreas do corpo dele, os glúteos também e tal. Está acabando o tempo? É? Ô, Caio, o corpo em arte nas encenações contemporâneas. Foi. Um corpo de carne de porco com sensores musicais. O Marceli tem desenvolvido esse exoesqueleto, né? É uma coisa que ele controla instrumentos musicais, sensores, tudo nas articulações e tal. Pode passar. Pode passar. Ia falar mais coisa, mas o tempo é o tempo. Orlan. Muito menos radical em termos de colocar próteses, etc., mas muito contundente na teatralidade dela. É essa atriz performadora inglesa que mora em Oslo. No ano da morte da Diana, ela faz a Dead Diana. Era um trabalho muito impressionante. Para vocês terem uma ideia, uma boate gay em Estocolmo, metade queria matar ela depois da performance, chegaram a atacar a garrafa, tudo, eu estou falando Suécia, IDH, pereré, e a outra metade maravilhada com a performance dela. Tal. E uma das coisas que ela falava na performance: vocês se interessam muito pela minha vida porque vocês não têm uma vida própria. Ela tinha toques muito interessantes. Tal. E depois ela começa a desenvolver os Diários do Inferno. Aqui a Marilyn Monroe e tal. Agora foi. Aí eu ia falar um monte de coisa sobre essas... É tudo corpo em arte nas encenações contemporâneas. Mais rápido, Felipe. Aqui, voltou. Não, pode ir. Depois, se vocês quiserem, vocês podem perguntar. Ui, volta. Aqui, né, Eleonora Fabião. O semestre passado, né, a Cristine citou também, semestre passado foi a primeira vez que eu dei teatro performance na graduação. E foi interessante porque a gente chegou num... Assim como a gente fala do teatrão, eu acho que também tem o performão também. Né? Aquela coisa fechada, hermética, que não sai do umbigo, que acaba caindo numa convencionalidade nojenta também. Né? E aí, de repente, essa questão de performance. Olha essa performance da Eleonora querida aqui, né? Com versos sobre qualquer assunto. Ela vai para pontos públicos do Rio, ela leva 2 cadeiras
da cozinha dela, coloca lá e coloca esse cartaz e fica conversando com as pessoas. Às vezes ela conversa sobre sexo, conversa sobre política, conversa sobre amor, etc. Né? E é uma figura também bastante interessante para contradizer esses binarismos entre... Só terminar uma última frase, então, que eu acho que é importante. A gente sempre tem essa tentativa de querer explicar tudo, né? Para isso a gente inventa mitologias, a gente inventa deuses, etc. Né? E essas tentativas até de tentar abarcar a nossa contemporaneidade num termo só. Né? Eu acho que depois de pós-modernidade, supermodernidade, hipermodernidade, modernidade líquida, modernidade inacabada, segunda modernidade, eu acho que agora, depois de 2008, toda aquela crise dos bancos, tal, em que eles poderiam ter acabado com a fome no mundo várias vezes, em vez de salvar todos aqueles grupos, aqueles bancos, tal, e todos esses desenvolvimentos depois de 2008 também, eu tenho falado com meus alunos muito agora que a gente está vivendo uma hipomodernidade, uma modernidade hipócrita. Então, sintetizando muito o que eu ia falar, eu acho que eu compartilho com a Cristine também de preocupações, da gente ver até que ponto o nosso corpo em arte não está sendo um corpo hipócrita em arte, ou se o nosso corpo está numa arte hipócrita, sabe? Há perigos na estrada, e há estradas do perigo também. Né? Obrigadão pela atenção, desculpa. Bem, o problema é o seguinte, nós estamos contando com a generosidade dos funcionários do IEL, que deveriam ter ido para casa faz tempo, e cujo horário máximo, enfim, esse relógio está bonzinho, faltam 10 minutos. Então, Carlos, dá para fazer essas perguntas até as 10? Beleza. Não. Então, há 10 minutos, no meu relógio já passou, mas... Quem falou até as 10h30? Com quem? Com o Carlos? 10h30? Não, Carlos, fale você. Até quando? Pode ser até as 10h30. Como? Pode ser até as 10h30. Pode ser até as 10h30, tá bom. Então, ok, eu passo a palavra a vocês. Eu tenho alguma pergunta, mas que eu vou deixar só pelo caso final. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se vocês têm perguntas mútuas. E do ônibus? Então, até quando? 10 horas. São 10 minutos, gente. Perguntas. Vamos lá. Para você, por favor. Primeiro, agradeço as palestras generosas. Uma questão que me vem para ser rápida. Me parece que, quando você pensa no tempo, o tempo todo que eu ouvi você falar dos tempos, etc., em todos os momentos me veio o tempo cronológico. As mensurações que se fazem sobre o tempo. E me parece que aquele trabalho que você apresenta, onde há esse tempo, com os diversos tempos, o tempo daqui, o tempo do outro país, me parece que não se trata disso, especificamente desses diversos tempos, mas de um tempo virtual. Então, era isso que eu gostaria que você falasse alguma coisa. Como é que você trabalha essa virtualidade? Porque me parece assim, pelo que eu entendi do que você nos mostrou, que não importa pouco de onde estão essas pessoas, de onde elas falam, quando a gente foca a questão do tempo. E entra-se numa outra dimensão temporal, de forma que nós estamos ali na simultaneidade mesmo.
embora possa haver uma diferença, uma fração de segundos a mais ou um minuto a menos, ou os fusos são diferentes, o tempo que se cria na cena é um tempo virtual da cena. Então, é uma questão que eu acho que me puxou da sua fala e que eu não senti contemplado pelo que você colocou. E aí já passo para lá. Senão, a gente não está na hora já de esquecer dos dualismos e partir para um novo vocabulário, com mais ousadia, com mais crítica, para parar de ter que se justificar. A cada vez que a arte faz uma transgressão, a gente vai buscar lá o vocabulário do passado para tentar dizer o presente. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, mas, ao mesmo tempo, também, a gente ainda não tem uma arte nascida no vácuo, por mais que a gente tenha experiências com gravidade zero e tudo. Então, eu acho muito importante você poder ver também essa história mal contada, coisas que foram colocadas na coxia, eu acho muito importante. Não estou querendo ficar lá, não. Estou querendo olhar para lá para ir para frente, né? Assim. Mas eu acho interessante ver essas relações, né? E esses tempos são muito questionáveis, né? Passado, presente e futuro. E nessa história mal contada, eu acho bom, de repente, voltar em algumas coisas que não estão sendo faladas, especialmente na história do teatro. As coisas estão mudando bastante. Teatro performativo, teatro pós-dramático são uns neologismos que obrigam as pessoas a falar, opa, aconteceram coisas. Porque é muito impressionante, performance e arte estava trabalhando com ação assistida. E o pessoal de teatro, o pessoal de dança também ficava, tem o povo aí. Né? Pô, eles estão lidando com o público, estão lidando com a ação, né? É uma grande transformação nas linguagens cênicas, etc. E o teatro é uma linguagem performativa por excelência, tal. Mas, de forma alguma, essa coisa de ficar lá no passado, não, mas vamos saber um pouco mais da história mesmo, vamos saber o que a gente pode fazer diferente. Se não, somente um tolo não se interessa pelo seu passado, né? Já dizia Sigmund, né? Assim, mas acho importante esse foco lá, né? Em outras coisas, em outras possibilidades. Não, o tempo que eu estava falando, o tempo todo, eram justamente esses vários tempos que convergem. Né? Então, assim, o que você chamou de virtual, não se trata de uma performance com tempo virtual, esse é um dos elementos, mas ali está contido o próprio tempo biológico de cada um daqueles seres que estão ali, junto dos seus contextos, incorporado de forma psicológica, filosófica, religiosa e simbólicas em relação a todo aquele tempo. O fato de fazer o recorte no artigo, né, pensando essas questões da mudança da medição de tempo, foi só uma maneira mais fácil e didática de mostrar como realmente o que se pensa em tempo hoje, na verdade, é muito diferente. Mesmo a gente, só que a gente não para pensar sobre isso, porque a gente não necessita. Então, esse meu fazer durante esses 6 anos de trabalhos nesse sentido, isso foi uma coisa recente. Eu começo agora essa pesquisa em relação à questão do tempo, porque a gente passou o tempo todo pensando que a grande história é o espaço. E eu vejo que não. Tem uma questão dos vários tempos que se sobrepõem, né? É super bonito aquilo que a Cris falou desse tempo, né, micro, que aí não vai contrapor a morte e a vida. Então, é desde esse corpo, desse tempo biológico, que tem vários tempos dentro dele mesmo. Né? Então, é desse lugar que eu estou falando que me parece que o momento, né, que começa daqui, que já começou com as redes avançadas, mas que com esses experimentos pode estar ganhando aí outras possibilidades da gente usar o corpo e de entender outros tipos de percepção. Essa é a pesquisa só, mas são vários tempos que se convergem, não um só. O que me vem quando você fala desse cyberespaço e que você começa a falar, querer agora apontar para o valor ou para falar de cybertempo, que são lugares de onde você está olhando. Porque, assim, quando a gente vai criando essas tecnologias de aproximação, eu sinto que é um cyberespaço, porque você quer estar perto daquele lugar ou daquela pessoa e você consegue fazer isso através dessas mídias.
Mas quando você fala de tempo, você está olhando... Você não é mais você chegando perto do outro, o outro chegando perto de você. Não é espacial. É tempo porque é um tempo que... Como se o tempo cobrisse o espaço, sabe? Uhum. Mas eles estão sempre juntos. Mas dependendo de como você olha, se é na relação, é espaço. Se é além dessa relação, o que cobre isso, você tem o tempo. Não tem como destituir o espaço. Não dá para dizer o espaço não está ali. Mas a questão do que está sendo colocado, o que está em jogo, tecnologicamente falando, e na ação junto, porque assim, então a tecnologia é assim, portanto sou assim. Não, não é isso. Mas por isso que eu utilizo o termo, normalmente no exterior se fala dança-tecnologia, ou na França dança numérica. E eu sempre coloco, desde a minha vida inteira, dança com mediação tecnológica, porque o que a gente está falando se a gente está o tempo inteiro afirmando que existe uma relação entre o indivíduo e o entorno, entre o indivíduo e o meio, né? Quer dizer, esse sujeito ele está todo relacionado com todo esse ambiente que ele vive em todos os seus sentidos, em todo esse contexto. Então, quando eu estou falando que um performer, um dançarino está dentro daquele contexto, ele está lidando com uma configuração que é de um tipo. E aqueles espaços não são a parte mais interessante do que aquela configuração está propiciando para você pesquisar. Estar no espaço do outro, você nunca estará, né? São espaços que são simulados, e mesmo assim de uma maneira que... imagem em tempo real em palco já fazia há muito tempo. Esse estar junto já não é mais a questão. A questão da convergência das redes, né, das redes avançadas, me parece, foi o que eu respondi para outra colega, que é uma pesquisa que eu começo a ter essa sacada agora, vem muito mais por essa questão do uso do tempo, como eu tentei explicar para vocês. É alguma coisa ainda embrionária, mas eu acho que tem um caminho bem interessante aí para seguir. Agora, vale a pena dizer, isso eu estou vendo por toda a minha vivência, etc. Agora, eu citei o Michael Rush, mas tem vários outros autores que falam, com a chegada da cultura digital, o que está implicado, o que está em jogo, o que é material de trabalho, não é mais a questão... Retratar a realidade não está mais naquele lugar de eu retratar a realidade pelo espaço que ele tem, mas muito pelas questões do tempo que eu consigo de inter-relação com esse espaço. Por isso se fala tanto em tempo real, mesmo na dança, tantas pessoas que pesquisam a questão da tomada de decisão, né, assim, trabalhar com a improvisação e estar interessado com aquela coisa. O que é que faz um dançarino ter isso e, independente da situação, ou que a performance faz o tempo inteiro, porque ela é assim por natureza. Então, a questão do tempo parece que, no momento contemporâneo que a gente está, é a parte mais interessante de ser estudada. É o que os artistas estão mais, de uma maneira simplista aqui, global, falando, porque a gente não teria tempo para esmiuçar mais o que todos esses autores estão dizendo e o que eu estou seguindo. Então, assim, o que você tem razão com certeza, é de um lugar que eu estou olhando, mas eu inverti o jeito de olhar o ciberespaço por perceber que o espaço não me daria muito mais. E o tempo, sim, tem muita coisa aí que ainda está em jogo, porque a diferença corporal em relação à questão do delay é muito mais impressionante do que a questão do uso do espaço em relação à câmera, que é algo que a gente já tem um pouco mais driblado no corpo por várias questões históricas. Não sei se eu te respondi por completo, seria uma a impressão que dá é que você está falando que é uma questão mais de aperfeiçoamento tecnológico para conseguir... Não, de forma nenhuma. Não ter o delay, porque eu não sei... Não. Tanto que você viu que em vários... Bom, não viu em todos, mas nas fotos, muitas fotos e no vídeo, os técnicos... A engenharia está preocupada em fazer a coisa o mais correta possível. Para um engenheiro ter uma... Você pode perguntar para os dois meninos lá atrás. Ter qualquer defasagem, o cara é médico. Ele vai usar a rede para fazer uma incisão. Se teve um atraso de 1 segundo, ele matou o paciente. Então, ele não faz um trabalho de rede para mim. Ele faz um trabalho de rede pela tecnologia de rede. A gente, artista... transgride isso e fala, não, aumenta aí o delay para mim, e aí a gente trabalha esteticamente com isso. Então, aí
é que essa discussão vai. Então, assim, tem muita coisa para trabalhar nesse sentido, quanto artista para transgredir, para utilizar, para vivenciar aquilo. No espaço, me parece, não tem mais tanta coisa, porque não é desse lugar que as redes estão falando. Bom, segundo meu relógio são 10h10, segundo o relógio daqui são 10 horas. Eu tenho um problema que vai ser visto como dualista, simplista, não sei o quê, eu não vou ter tempo de explicar, mas quando se estudava semiologia no primórdio dos tempos, antes de Cristo, aí se dizia que o signo verbal era entendido cronologicamente, portanto, no tempo, e que o signo visual era visto no espaço holisticamente, no todo. Essa questão, que parece dual, ela pode complexificar, eventualmente, todo esse estudo, não é mesmo? Porque você disse que o espaço não interessa mais, mas interessa também, porque existe toda a questão da percepção. De que jeito é percebido aquilo que está sendo apresentado? Como um todo, separadamente, que partes estão dissociadas ou associadas? Deixa a pergunta, teria outras. Eu agradeço imensamente a você, Ivani, imensamente a você, Fernando. Cristina, eu agradeço, porque eu estou com o direito de agradecer, né? A vocês que estão presentes aqui, e amanhã continua. Eu peço desculpas, não é que eu tenha nenhuma importância, mas é só para explicar. Eu tenho um compromisso fora daqui, e eu, infelizmente, estou triste, mas não poderei acompanhar a continuidade dos trabalhos. Então, muito obrigada, pessoal.